Meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do André Marcília. Todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição e no comentário fixado. Você aí que apoia o nosso canal, deixa o seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Também é muito importante seu comentário, a sua opinião. Então deixa aí um bom dia, uma boa tarde, vai ajudar os nossos vídeos a alcançar um público maior. Então, muito obrigado a todos, deixe seu comentário e vamos pro vídeo. Meus amigos, hoje aconteceu algo inédito na história desse país. Uma CPI do crime organizado pede o indiciamento de 3 ministros dos 10, de 3 ministros do STF. O Gilmar Mendes, o Toffoli e o Alexandre de Moraes. E também do PGR, o Gonê. E não importa se vai dar ou não vai dar em alguma coisa. Esse fato, essa notícia é por si só um passo e grave o suficiente para deixar estragos no futuro desse país. Estragos ruins por um lado e bons por outro, porque às vezes o expurgo, apertar o furúnculo e arrancar de lá o carnegão é feito dessa forma, é feito aos poucos. Empurrar pedra é algo que às vezes a gente não vê que ela está se movendo, mas ela está. Quando a nossa mão é fortemente pressionada contra a pedra. Eu vou te contar por que esses 3 ministros foram indiciados, ou pediu-se o indiciamento deles, e do PGR também, e qual vai ser a consequência dessa história toda. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha. Bom, o relatório da CPI do crime organizado ainda não foi aprovado ou não. Vai ser votado hoje. A expectativa é bastante nebulosa. É possível, para não dizer provável, que seja rejeitado por política, por mera política. Se for aprovado, vai ser enviado para os órgãos de controle, e aí sim eles podem indiciar. Veja, a CPI não indicia ninguém, a CPI pede o indiciamento. Quem indicia são as autoridades. E por isso que o relatório, se aprovado, vai ser enviado para as autoridades competentes para possíveis indiciamentos e investigações desses personagens todos investigados, esses 3 ministros e o Gonê. Se for rejeitado, também pode ser enviado. O relatório também é enviado ao Alcolumbre, mas o Alcolumbre não é nada, não é ninguém. O Alcolumbre vai sentar em cima também desse relatório e fingir que não é com ele. Em relação ao Gonê, tem um trâmite específico. O relatório deve ser enviado ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, que pode processar o Gonê em exercício ou não processar. Tá? No caso do Gonê, e é bom a gente aqui dizer, ele seria processado por prevaricação. É essa acusação que a CPI do crime organizado faz em relação ao Gonê. Diz que soube e tem sabido dos ilícitos dos ministros que ele, Gonê, deveria investigar e não faz nem fez nada. E é verdade. Isso é prevaricação? É prevaricação. É prevaricação. Aqui é consistente. É verdade. Porque se você é uma autoridade pública, um agente público, um servidor, sabe de um ilícito e não faz nada, você prevarica. E tem ilícito, não é indício de ilícito. Por exemplo, o Toffoli foi sócio, foi dono de um resort que tem um cassino clandestino. Ter cassino clandestino é crime. É crime. E você é ilícito, né? E você não faz nada, sabe que ele tem isso, teve isso, e não faz nada, você prevarica. Então o do Gonê é consistente, mas é difícil que dê alguma coisa. Muito corporativismo no meio. O Gilmar Mendes, ele está sendo acusado de uma conduta incompatível com o cargo por ter feito manobras para impedir, quebrar sigilo. Muito difícil impedir a quebra de sigilo do Lulinha, da Marid, enfim, no caso dele foi da Marid. É muito difícil que resulte alguma coisa. Acho frágil aqui a acusação sobre o Gilmar, embora merecida. Também acho frágil contra o Alexandre de Moraes e contra o Toffoli, por quebra de decoro, falta de decoro e suspeição. São acusações frágeis, mas a gente sabe que tem acusações reais
e sérias, e muito mais sérias. A Polícia Federal trabalha com a possibilidade de que o Toffoli tenha cometido corrupção passiva. O problema é que a CPI do crime organizado não chegou lá e acabou antes de chegar lá para poder fazer acusações mais consistentes sobre esses ministros. Portanto, tirando o Gonê, que eu acho que é consistente, a dos demais, mas não vai. A do Gonê é consistente, mas tem muito corporativismo. A dos demais ministros, acho frágil a acusação. Fizeram o que tinham que fazer, mas acho frágil. Acho que não vai dar em nada, como mesmo que não fosse frágil, infelizmente, mas acho frágil as acusações feitas, porque a CPI não chegou ao ponto que devia, que é mostrar que dentro do STF houve ou pode ter havido corrupção. Mas repito o que disse no início do vídeo, é um passo. Nós temos que dar um passo de cada vez nesse país. Não adianta acreditar que o mundo foi feito em 7 dias, não é? Não resolveremos o país em 1 ano. Se você gosta desse vídeo, gostou da minha análise, eu peço que você... Ontem a Carmen Lúcia fez um pronunciamento e todo mundo comentou sobre ela se colocar de vítima do sexismo, do machismo, da misoginia, do não sei mais o que, da rebimboca da parafuseta, mas passou batido uma parte importante, bem importante, que eu vou te mostrar já, em que ela diz que a família dela está pedindo para ela sair. Aí tem coisa. Aí a gente precisa parar, ligar as antenas, acender o sinal amarelo e ficar esperto, porque vem possivelmente uma estratégia pela frente. Uma estratégia que não é nova, mas que pode estar se renovando com ela, ministra Carmen Lúcia. Eu vou te explicar isso já já, mas antes eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal. Eu, André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, peço que você também deixe o seu joinha, o seu like. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos dar uma olhada no vídeo. Para os futuros ministros do Supremo, algumas pessoas não vão querer ir, porque a nossa família não quer que a gente fique. A tendência, para nós mulheres nem se fala, dificuldade é enorme, porque o discurso de ódio contra o homem é mau administrador, isso e aquilo, contra nós, e os senhores todos já viram o que fazem a meu respeito. Ele é sexista, machista, desmoralizante, e todo mundo da família fala, Carmen, sai disso, chega, já fez o que tinha que fazer no espaço. Bom, o seguinte, caros, a Carmen Lúcia, vocês viram, né? Ela se coloca como vítima de sexismo e, enfim, ela gosta de uma frase feita, é incrível, não? A pessoa está no cargo mais poderoso do mundo, mas não, eu sou a vítima. Você é a vítima, você está no cargo mais poderoso, como é que você pode ser vítima de alguém ou de algo, criatura? Acorda para cuspir, como dizia o meu avô. Mas o ponto é o seguinte, ela fala, minha família está querendo que eu saia, já deu, chega, e assim por diante. E esse ponto a gente precisa parar e entender. Não é a primeira vez que os ministros do STF, eles começam a perceber um negócio, que eles precisam, primeiro, a banda podre do STF, e a gente sabe bem qual é, essa banda podre precisa ter maioria, sempre, para continuar podre, claro. Então, aí começa um jogo de cadeiras. O jogo de cadeiras foi Barroso saiu. Barroso saiu, precisa entrar alguém que faça maioria ali com a banda podre. Eles ainda não sabem, o Messias ainda é uma incógnita. Por isso eles queriam o Pacheco. Porque no Pacheco eles têm certeza que o Pacheco vai se juntar a essa banda. Vocês entendem? Por isso que o Moraes queria o Pacheco, que o Gilmar queria o Pacheco, todo mundo queria o Pacheco. Aí foi o Messias. Messias é uma incógnita, porque o Messias é leal à sua ideologia petista, mas eles não sabem se eles vão fazer o jogo deles. Porque o jogo deles não é necessariamente petista. O jogo deles é outro, é o bacará do Taiaiá, você entendeu? Esse jogo aí é que eles não sabem se o Messias topa fazer. O Pacheco, eles sabem que sim. Perdão, estou com a gripe. O Pacheco, eles sabem que sim. E aí é que entra o lance. O próximo governo vai nomear 3. Então, por que não antecipar a saída de alguns deles para que eles consigam formar uma maioria que preserve para sempre a banda podre? E aí, meus amigos, o Toffoli ia ser rifado, lembra disso? O Toffoli sai, a gente abranda o caso Master com a saída do Toffoli. O Toffoli acabou não saindo. Ele resistiu e ficou.
Com isso foi o Messias, o Pacheco ficou lá guardado. Agora pode ser que a Carmen, que é muito ligada ao Gilmar, e que o Gilmar, que é dessa banda, pode ser que a Carmen esteja estrategicamente querendo sair. Se a Carmen sai, o Lula nomeia mais um. Quem? O Pacheco. E aí entra alguém que componha a maioria, e alguém mais jovem, e componha para sempre. Os mais velhos vão saindo e eles querem que os mais velhos deem lugar a pessoas mais novas que eles tenham certeza que farão maioria para compor a banda podre para sempre dentro do STF. Vocês entendem? Esse é o jogo. Esse é o jogo. Por isso está um cabo de guerra lá dentro, por isso o Mendonça está tentando encontrar aliados, por isso eles ficam tendo candidatos favoritos. Vocês entenderam? Porque eles querem maioria para seguir no comando da banda podre, que é quem controla o STF e o país. Podemos estar diante desse jogo. Vamos ver se a Carmen Lúcia vai fazer esse jogo, não é? Depois ela vem dizer que são do... Fala, meu pessoal, vamos aqui para Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Eleições 2026, evangélicos lançam campanha para zerar a base de Lula e levá-lo a 100% de rejeição nas eleições. Grupo de fiéis minar simpatizantes ao ex-presidente e promete ação à condenada nas igrejas e nas redes sociais até o primeiro e segundo turno. Com rejeição de quase 90% entre os eleitorados evangélicos, conforme dados da Astra, Lula pode sofrer um desgaste ainda maior que de outubro, desde que os dados foram divulgados pelo Instituto do mês passado. Influenciadores, cantores, gospel, lideranças evangélicas e fiéis passaram a impulsionar uma campanha para ampliar a desaprovação de petista. As publicações listam uma série de ações da esquerda contra ideias e princípios do segmento religioso. Afirmações de que nesse campo político viola valores cristãos. Os posts também mencionam um boicote com o objetivo de zerar base lulopetismo, um peito de que o ano é elevado à rejeição de 100%. Estimativas mais recentes indicam que o evangélico já soma mais de 50 milhões no Brasil, representando cerca de 30% da população em 2022. Na disputa polarizada entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, já havia forte resistência nesse grupo. Desde o início do terceiro mandato, a relação deteriorou ainda mais, não apenas pela condição do governo, mas também pelas declarações de aliados e medidas vistas como contrárias da base religiosa. Ao longo de 2023, primeiro ano do atual mandato, os índices de desaprovação já vinham em alta, avançando até um patamar considerado difícil de reverter. A tendência, segundo avaliações do mercado, é que Lula alcance cerca de menos 95% de rejeição entre os fiéis e que tornariam uma eventual reeleição praticamente inviável. Jornais, portais e revistas têm publicado reportagem análise destacando com base em dados do peso do eleitorado evangélico com definições do resultado. Não é apenas disputa presidencial, mas também dos cenários estaduais. Isso é o porquê para a forte governança na formação de opinião e na decisão do voto centro do grupo. Apesar da diferença entre dominações e fiéis, tende a seguir direção semelhante ao o momento do voto. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Lembrando que todos os créditos desse vídeo vai aí. Desculpa, minha garganta tá